Meus irmãos, saudamos a todos com a paz do Senhor. Bom dia. Queridos amados, estamos mais uma vez comentando a leitura bíblica diária e somos muito gratos a Deus por esta tão rica oportunidade. Estamos estudando a lição de número 12, que tem como tema geral o diaconato. Para a leitura de hoje, quarta-feira, estaremos utilizando a versão bíblica Almeida Revista e Corrigida para ler o seguinte texto: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículo 6, que diz a seguinte expressão: E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Amados irmãos, o tema da nossa leitura diz que é separados com imposição de mãos. Temos a real necessidade de entender como foi o surgimento do diaconato na igreja primitiva. Devido ao crescimento do evangelho e à falta do serviço social, os apóstolos, conforme diz o autor da lição, tiveram a ideia sublime de levantar homens para atender os órfãos, as viúvas em suas demandas. E podemos, queridos irmãos, observar o texto de acordo com a perspectiva da versão bíblica, nova tradução da linguagem de hoje, que diz a seguinte expressão, versículos 5 e 6. E todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau de Antioquia e um não-judeu que antes tinha se convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Para melhor compreensão, fizemos uma pesquisa com relação à imposição de mãos. De acordo com Craig, em seu comentário do Novo Testamento, quando ele fala a respeito da imposição de mãos, ele diz, amados irmãos, que a imposição de mãos transmitiam bênçãos no Antigo Testamento. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 48, versículo 14. A prática, às vezes, atestada no período apostólico também, mas a ideia aqui é a ordenação ou a transferência de poder espiritual para o ministério. Podemos observar, queridos irmãos, que a Bíblia de Estudo, palavra-chave, ela tem um comentário que diz a seguinte expressão, corrigindo, Bíblia de Estudo Pentecostal. Diz assim: no Novo Testamento, a imposição de mãos era usada de 5 maneiras. Primeiro, em relação a milagres de curas. Podemos ver isso em Mateus 28:8, Mateus capítulo de número 9, versículo 18, Marcos 5:23. Segundo, ao abençoar outras pessoas, Mateus 19, 13, 15. Terceiro, em relação ao batismo no Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17, 19 e 6. Podemos ver a quarta condição, onde nós podemos ver a imposição de mãos, na comissão para uma obra específica. Logo aqui, no texto em que estamos analisando, Atos 6 e 6, podemos ver também Atos 13 e 3, quando separam Paulo e Barnabé para a obra que o Espírito Santo havia chamado. Porém, podemos ver o último caso, que é na concessão dos dons espirituais através dos presbíteros. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 14, como um dos meios através dos quais Deus transmite dons e bênçãos às pessoas. A imposição de mãos veio a ser uma doutrina fundamental na igreja primitiva. Hebreus capítulo 6, versículo 2, não pode ser dissociada da oração, pois a oração indica que os dons da graça, a cura ou o batismo no Espírito Santo procede de Deus,
e não do ser humano. A separação desses 7 homens importava principalmente duas coisas. A primeira era um testemunho público da igreja de que esses homens tinham antecedentes de perseverança na piedade e na obediência à direção do Espírito Santo. Segundo, era um ato de separar aqueles homens para a obra de Deus e um testemunho da sua disposição em aceitar a responsabilidade da chamada. Então, meus irmãos, a imposição de mãos, ela ganha uma conotação especial com relação ao ministério da obra do Senhor, aqui no início da igreja primitiva, com a separação dos diáconos. Depois podemos ver 1 Timóteo 4,14, a separação dos presbíteros. Mas os diáconos são homens capacitados, chamados por Deus e separados pela liderança da igreja para oferecer o trabalho ao Senhor. Que Deus os abençoe.